Bom dia, meu nome é Priscila, eu sou responsável pelo Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações na Steinert Latino-Americana. A gente já tem participado, né, nos últimos eventos. Cada ano a gente falou sobre um assunto. Teve um ano que foi mais geral, abordamos ouro, cobre, cromita. Teve um ano que a gente falou sobre ferro. E esse ano a gente pensou trazer um assunto que está bem em pauta, né, que é o lítio. Então, o assunto de hoje é a aplicabilidade da tecnologia Sensor-Based Sorting no processamento de lítio em pegmatitos. Minha apresentação está dividida em introdução, materiais e métodos, resultados e conclusões. Então, pela estrutura já dá para ver que é fruto de um trabalho, né, que foi desenvolvido aqui no Brasil, com materiais oriundos de mais de um local. Já adianto que a Steinert é uma empresa alemã, né, e temos unidades globais, centros de testes ao longo do mundo inteiro, e esse trabalho foi feito também de forma mais abrangente e de forma global. É um trabalho que vai estar disponível em breve. Quem sabe a gente não vem apresentar aqui no ano que vem. O cenário atual, né, do mercado do lítio. Difícil alguém que não saiba. Acho que todo mundo que tem LinkedIn, notícias, é bombardeado de informações sobre isso, né? Mas é uma crescente demanda pelo uso de fontes renováveis de energia. Então, a gente fala muito de carros elétricos, mas não é só isso. Toda a parte das fontes renováveis, baterias, demandam, né, esses minerais estratégicos, dentre eles o lítio. Crescente demanda pelo uso de carros elétricos, e o lítio apresenta-se como matéria-prima para as baterias utilizadas nessa tecnologia. A previsão da demanda do lítio até 2040 é o crescimento de 3 a 42 vezes. Eu tentei pegar bastante referência. Desde 13 vezes, né, já é um crescimento muito expressivo, mas tem estudos aí que falam em 40 ou até mais vezes para o crescimento dessa demanda. Como é que é a produção do lítio, né? Atualmente, 80%, 90% dos depósitos mundiais eles são de salmouras de lítio, que estão localizados na América Latina. Não é um assunto que a gente vai trazer aqui hoje. Os depósitos de lítio no Brasil, eles são, em geral, pegmatitos, o pessoal fala muito lá fora hard rock, que são rochas mesmo, né, mais compactas. Então, a opção, né, da salmoura de lítio tem o beneficiamento, evaporação, purificação, filtragem, principalmente nos desertos, para gerar o carbonato de lítio. Quando a gente tem o lítio em hard rock, ele ocorre em várias fases, né, minerais. Então, você vai ter... Hoje eu vou falar sobre spodumênio e petalita, mas lepidolita, coqueirita, são mais de 100 minerais de lítio que a gente encontra em referência. Então, a gente vê que por essa heterogeneidade, essa grande variação, o processamento mineral ele é muito amplo, né? Diversas técnicas precisam ser aplicadas para concentrar esse material. O beneficiamento, as principais técnicas aplicadas hoje é separação magnética, meio denso e flotação, principalmente meio denso e flotação, nas usinas que a gente tem em operação no Brasil. E a gente destacou aqui o Sensor-Based Sorting, que é uma tecnologia, vamos falar, não nova, né, mas mais recente em comparação com essas outras, que a gente aplica para diversos minerais, e eu vou explicar para vocês né, a especificidade disso para o lítio. O concentrado de lítio que a gente produz hoje, ele fica em torno de 6,5% a 7% desejável, acima de 5%, né, no Brasil, e para petalita até 4,9% de lítio. Isso tem a ver também com o conteúdo de lítio, a gente fala sempre em L, quando eu falo lítio é L2O, nessas fases minerais, né? E os produtos finais, hidróxido e carbonato de lítio, que têm aplicações diferentes do ponto de vista metalúrgico. Mas o que é, né, a tecnologia Sensor-Based Sorting? Para aqueles que não conhecem, é uma tecnologia... Gosto de dividir em 3 fases, né? Aqui, primeiro a gente tem uma calha vibratória que ela é responsável por espalhar as partículas do material. Então a gente precisa de uma monocamada, não é igual uma correia que alimenta um britador, por exemplo, que a gente vai ter uma camada ali com uma altura específica. A gente precisa que as partículas estejam separadas. Depois a gente tem essa área aqui numa correia que está a 2,8 metros por segundo e a área dos sensores. A tecnologia que a Steinert utiliza pode combinar mais de um sensor. O trabalho foi feito com um equipamento que combina um sensor indutivo, que detecta tanto a suscetibilidade magnética quanto a condutividade de materiais, um sensor laser 3D, que vai pegar tanto o formato de partículas, assim como aspectos superficiais, como brilho, rugosidade, um sensor de cor, que é uma câmera com alta resolução, e um raio-x de transmissão, que detecta a densidade atômica das partículas. Então, a gente tem essa área aqui de sensores,
diversos aspectos físicos dessas partículas vão ser detectados, então é uma detecção de propriedade física, não de teor. E aqui na frente a gente tem uma barra de válvulas que vai fazer uma separação por ar comprimido. Então, uma partícula que chegou aqui, caiu na correia e foi detectada, ela pode ser soprada e fazer essa trajetória, ou ela pode cair por gravidade. Então, a gente sempre vai fazer uma separação que vai gerar dois materiais. A metodologia de testes, né? A gente preparou amostras numa faixa de tamanho específico, escaneou as amostras nesse equipamento multissensores, então a gente teve a resposta daqueles 4 sensores que eu falei para vocês. Criação das configurações de simulação de separação, o que é definição dos aspectos físicos que a gente vai utilizar para classificar as partículas, e depois uma avaliação qualitativa das possibilidades de separação. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje é bem qualitativo, mas para aqueles que estiverem mais interessados, a gente pode discutir números depois também. As amostras, né? Aqui vocês vão, para quem conhece um pouquinho da geologia de lítio no Brasil, dos pegmatites, são as principais litologias, rochas ou minerais que a gente encontra. Feldspato, quartzo, xisto, mica, espodumênio e petalita, principalmente no norte de Minas Gerais. Então, os 2 minerais de lítio, espodumênio e petalita, aqui seriam os contaminantes, né? Uma especificidade dos pegmatitos é que devido... Eu não sou geóloga, tá? Então, se tiver algum geólogo aqui eu falar bobagem, me desculpem. Mas na gênese, né, dos pegmatitos, ele gera grãos que são mais grosseiros. Então, a gente sempre vai ter uma liberação que é bem facilitada no tamanho de milímetros, né? O que não acontece, por exemplo, para ouro, cobre, polimetálicos ou outros materiais. Aqui é uma imagem, né, dos sensores. Então, a gente pegou bem o sensor de cor e o raio-x. Aqui no raio-x, quanto mais escuro, né, a tonalidade, maior a absorção do material. Então, a gente, não vou passar um por um aqui, mas a gente vê que tem alguns materiais que separam melhor do que outros. E também na cor, a gente vê, por exemplo, o xisto é bem mais escuro do que a petalita, o espodumênio, enfim. Configurações de separação. Como é que a gente propôs, né, a separação desses materiais? Por raio-x, aqui é uma curva que aqui é a separabilidade. Então, vamos falar, quanto mais afastado, uma aqui para baixo e uma aqui para cima, melhor é a separabilidade dos materiais. Então, aqui embaixo, né, a gente ficou com o espodumênio, o quartzo e a petalita, e aqui os outros contaminantes. Então, com o raio-x, a gente separou muito bem todas as litologias, exceto o quartzo. Isso acontece, se a gente olhar na tabela periódica, o silício e o lítio, eles estão muito pertinho um do outro, não ao lado, mais próximo. Então, a absorção atômica desses 2 materiais é muito próxima. Então, a gente não consegue uma boa separação com o sensor XRT. Em compensação, a gente consegue uma boa separação com o sensor de cor. Aqui a gente já vê o quartzo no vermelhinho, né? E aqui vai estar o espodumênio e a petalita. Então, a gente verificou que o mais importante para a gente fazer uma boa separação, né, das litologias espodumênio e petalita dos contaminantes que a gente encontra no Brasil, é necessário a combinação de sensores. Então, a gente aplica laser, cor e raio-x, tanto para testes quanto para plantas que vão entrar em operação. Conclusões, né? Verifique-se uma crescente demanda global pela produção de hidróxido de lítio. O hidróxido de lítio é produzido principalmente pelo hard rock, né, e não pelas salmouras de lítio. A exploração de depósito de lítio em pegmatites apresenta-se como uma solução para atendimento dessa demanda. Ao mesmo tempo, faz necessário o atendimento das crescentes demandas por sustentabilidade e consequente adequação dos processos de beneficiamento mineral. A separação por sensores, ao contrário de flotação ou meio denso, por exemplo, ela pode ser feita totalmente a seco ou apenas como uma lavagem superficial do material, que seria um peneiramento a úmido. Então, a técnica em si, ela não demanda o uso de água. O consumo energético também é muito baixo e isso traz, né, ganhos do ponto de vista de consumo operacional e do ESG ou ESG, que todo mundo tanto fala, né? Nesse sentido, a tecnologia Sensor-Based Sorting apresenta-se como uma solução para concentração ou pré-concentração de minerais de lítio em pegmatito. Baixo custo, elevada produtividade e excelente flexibilidade operacional. A gente consegue tanto altos teores de lítio quanto boas rejeições de ganga. A gente precisou aplicar a combinação de sensores, né, e os highlights. Pré-concentração em tamanhos grosseiros é possível. A gente fez concentração de espodumênio com teores de lítio até 6%, o que, inclusive, é maior do que o que é obtido para meio denso. Processamento a seco e a geração de coprodutos. Existe o estudo para fazer a separação de
aqui não tenho tempo, mas o quartzo ou o feldspato, que seria um caminho, né, por uma mineração em rejeito zero, que tanto se fala hoje em dia, e que está todo mundo buscando soluções para isso. Eu tenho certinho.